Nesse canal, nós já comentamos sobre um torneio entre deuses e humanos, onde a humanidade precisa vencer seus criadores para ter mais 1000 anos de vida. Também começamos a falar sobre um torneio entre nações arruinadas, onde representantes de países batalham entre si pela sobrevivência da sua nação. Agora, nesse vídeo, iremos falar sobre o torneio criado pela Rainha dos Demônios para ver várias figuras históricas femininas se enfrentarem para terem o seu desejo realizado. Isso mesmo, a Batalha das Bruxas Walpurgis, ou mais conhecido como Majotaisen, irá ganhar um espaço aqui no canal. Será que esse mangá da Zenon tem uma qualidade parecida com seus irmãos de revista, ou ele é muito pior do que os Arena Battle que já foram analisados nesse canal? Essa resposta eu darei analisando Tomoe Gozen vs Elizabeth Bartori, que é a primeira luta da obra. Se você que está assistindo o vídeo é fã de Majotaisen e quer que eu continue a trazer conteúdo sobre a obra, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com mais fãs do mangá para eu saber que Majotaisen merece ter vídeos recorrentes por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos analisar a primeira rodada de Majotaisen. Bom, antes de mais nada, vou apresentar aqui o autor e artistas de Majotaisen. O autor da obra se chama Omura Kayamoto, que é mais conhecido pela série de mangás Kakegurui. A arte da obra é do Makoto Shiozuka, que também desenhou Ningen Kaado, Meminise Saikihai e Meminise. Apresentações feitas, olhamos para a proposta de Majotaisen. Na obra, somos introduzidos à personagem de Joana d'Arc, que é uma grande heroína da França. Temos algumas páginas mostrando o desapego dela aos próprios desejos e no momento em que seu assassinato seria realizado, uma dupla de diabinhas surgem para levá-la para um local fora da Terra. Através de Joana, somos introduzidos ao conceito do torneio Walpurgis. Basicamente, Agrat Bat Malat, que é a rainha dos demônios, deseja ver 32 bruxas se matando, e a única que sobrar dessa matança terá o seu desejo realizado pela própria Agrat. Nesse mesmo capítulo, somos introduzidos aos poderes que são baseados nos desejos de cada uma das bruxas, onde Maria Antonieta usa seu desejo por controle para vencer um grande inimigo. O jeito que tudo isso é apresentado no primeiro capítulo é bastante rápido e dinâmico. Como estamos acompanhando a Joana, você, leitor, assim como a personagem, vai ficar impressionado e interessado em tudo isso que está acontecendo. A arte do mangá também ajuda a criar momentos bastante impactantes e páginas duplas que prendem a atenção do leitor. Outra coisa que chama a atenção são os designs das personagens aqui. Tanto o design da Maria Antonieta e da Tomoe Gozen são chamativos e muito bem desenhados. Como esse torneio está repleto de figuras históricas interessantes, você, leitor, pode ler um dos nomes da lista e ficar interessado em como o mangá irá fazer tanto o design quanto o desenvolvimento da sua figura histórica favorita. Esse primeiro capítulo de Majotaisen cumpre muito bem a missão de chamar a atenção do leitor pela sua proposta, personagens e a dinâmica criada no capítulo. A única coisa que não me agrada tanto é o fato de ser os demônios organizando esse evento por somente entretenimento é muito banal. Para mim, é a desculpa mais fraca para um torneio desse porte acontecer. E eu sei, galera, que não é só isso, mas daí estamos falando de muitos capítulos para frente. Por agora, o motivo desse torneio acontecer é bastante bobo e duvido que tenha sido isso que tenha atraído boa parte do público para ler a obra. Dito tudo isso, falando agora da primeira rodada, ela se inicia no capítulo 2, volume 1 e termina no capítulo 5, no volume 2. Ou seja, ela só tem 4 capítulos de duração. E lembra do que eu disse no meu vídeo da terceira rodada de Haikyuu Sensei? A pouca quantidade de capítulos foi o que fez a autora não conseguir desenvolver melhor as coisas? Isso vale para essa luta também. Apesar dela ter uma boa coreografia e momentos bacanas, ela carece de um bom aprofundamento em todos os aspectos. A coisa que mais vamos ter aprofundamento é o passado da Tomoe Gozen, que trata de uma forma legal a questão dela perceber que não existe a verdadeira justiça no mundo, e por isso ela faz a própria justiça. E mesmo assim não é algo tão fora do padrão assim. É bom, mas nada que brilhe os olhos. E como eu disse, a personagem da Tomoe traz a justiça como principal desejo e característica. Sendo assim, sua oponente, a Elizabeth Bartori, traz a tortura como desejo principal. É o clássico cara bom versus cara mal. Não acho isso um conceito ruim, mas a Bartori tem um flashback ainda mais raso do que o da Tomoe. Esse passado é tão simples que chega a ser risório o autor ter feito o artista colocar isso na rodada. Simplesmente a Elizabeth matou uma serviçal sem querer e isso fez ela ter prazer por tortura. E é isso. A obra não tenta se aprofundar na psique da personagem, ela simplesmente é má porque sim. Então, se você gosta da personagem da Bartori, acredito que seja porque a personagem tem um pouco de carisma e uma personalidade bem chamativa que causa alguns painéis com poses bacanas. Em questão de personagem, não acho que essa rodada tenha algum acerto grande, a não ser, é claro, a Tomoe, que tem um desenvolvimento bacana.
onde até mesmo os diálogos não são tão inspirados e a discussão sobre mal e justiça nunca se aprofunda muito e só é funcional mesmo. Agora, falando dos poderes, sinto que eles são um grande chamariz da rodada. Eu, na verdade, acho que o autor acertou em dar mais foco nisso porque foi o sistema de poder que causou as cenas mais legais dessa luta. O jeito que Gozen e Bartori usam suas habilidades são bastante interessantes e deixa o leitor entretido com as cenas de ação, até porque a coreografia da luta é boa. A arte, quadrinização e coreografia são os pontos fortes dessa luta e o que faz as pessoas quererem continuar lendo Majou Taisen, pois temos várias cenas impactantes e momentos legais das personagens lutando. O que ajuda nisso são as vestimentas mágicas. O conceito delas ajuda o artista a fazer designs únicos e o autor para fazer coreografias e estilos de luta ainda mais únicos para cada uma das personagens. Para mim, realmente o maior acerto dessa luta é esse. Saber como apresentar o sistema de poder para o público de uma forma única e chamativa. O problema, na verdade, é que não tem tanta luta como poderia ter, visto que nessa obra também o autor coloca algo para atrapalhar o ritmo da rodada. Ele fez o final do capítulo 4, que é o penúltimo da luta, ser totalmente focado na Joana descobrindo qual é o seu desejo. E é sério que o autor parou a luta em um momento tão legal para falar sobre algo que poderia ter sido feito depois da luta ter acabado? A rodada em si já tem pouco capítulo, e aí o autor resolve falar sobre coisas que nem tem a ver com a luta. Eu sei que a Joana é a protagonista de Majou Taisen, mas isso não é desculpa para o autor atrapalhar algo que no momento é parte importante da obra. Acredito que também um dos motivos dessa luta ser curta é que esse mangá vai ter muita luta. São 32 personagens lutando nesse torneio, e como essa obra é publicada mensalmente, não dá para ficar fazendo toda a luta ter mais de 6 capítulos. Algumas vão ter que ser mais curtas e como essa é a primeira luta da obra, acredito que o autor preferiu apresentar os conceitos principais do que gastar tempo desenvolvendo as duas lutadoras. Que para mim é uma pena, porque essa luta tinha potencial. Outro problema nessa luta é um possível furo de roteiro. Por mais que eu ache legal os poderes da Elizabeth, mesmo achando eles mal utilizados, teve uma coisa que me chamou a atenção. A Tomoe Gozen pega uma haste de metal para usar como flecha para disparar em seu oponente no golpe derradeiro da rodada. A personagem já havia feito isso antes usando sua arma, o que até mesmo arrancou o braço da bruxa de sangue. Só que nesse caso, a Tomoe está usando um objeto que pertence a Bartori. Até porque essa haste veio junto de todos aqueles equipamentos de tortura que a personagem havia invocado antes naquela bela página dupla. E lembrando, a Elizabeth tem a habilidade de controlar todos os objetos que ela havia invocado. Então por que ela não controlou essa haste que a Tomoe usou contra ela? Sendo que foi esse disparo que tirou a vida dela. Eu sei que a Grat diz que a Elizabeth estava perdendo o controle sobre os objetos por eles estarem em grande quantidade, mas a gente está falando aqui de uma única unidade de haste de metal, sendo que a Bartori fez uma amálgama disso. Sério que ela não poderia controlar só mais essa que havia sido disparada? Pode vir alguém falar, mas o disparo da Tomoe é muito absurdo de forte, vimos isso no capítulo anterior. Eu sei disso, só que naquele caso a Tomoe estava disparando algo dela mesma. Aqui ela está disparando um objeto que pertence à sua oponente e a gente sabe que essa oponente pode controlar seus objetos com telecinese. Então era só desacelerar o disparo ou fazer a haste cair no chão instantaneamente. Isso na verdade é a mesma coisa que o Odin deveria ter feito no último capítulo de Shumatsu. Que conceito é esse que o personagem não consegue controlar o objeto que ele tem controle quando o oponente o lança contra ele? Eu só consigo ver isso como uma desculpa fraca para Tomoe Gozen ganhar, e mesmo que eu tenha gostado mais dela, eu prefiro muito mais uma obra com coerência. Eu espero que nas próximas lutas o autor saiba usar melhor as vestimentas mágicas, que pra mim é um poder bem bacana e visualmente pode nos entregar muitas coisas legais. Bom, a conclusão que eu chego aqui é que essa luta tem cenas de ação legais, pouco aprofundamento nas lutadoras, uma interrupção indesejada e um final incongruente. Para eu conseguir chegar à nota final, eu fiz uma comparação com a primeira rodada de Haikyuu Sensei e a primeira de Shumatsu no Valkyrie. Vendo as três, podemos sim chegar à conclusão que a primeira rodada dessas obras foi uma fase de testes para os autores. Eles testaram suas ideias e tiveram seus erros e acertos. Sendo sincero aqui, eu acho que a rodada que mais sai por cima é Lubu vs Thor mesmo. Porque mesmo que ela tenha seus problemas, ela é a melhor que sabe usar os conceitos que são apresentados. Para mim, a primeira luta de Majou Taisen e a primeira de Haikyuu Sensei andam lado a lado. Haikyuu sai melhor ao desenvolver os lutadores e tem uma ação tanto fraca. E Majou Taisen é exatamente o contrário. No fim, como estamos falando de um Arena Battle, Tomoe Gozen vs Elizabeth Bartori sai melhor do que Albi vs Hazuichi, por ter uma ação melhor construída mesmo com um furo de roteiro no final. Mas eu vou aproveitar e atualizar as notas. No meu vídeo eu dei nota 7 para a primeira rodada de Haikyuu Sensei, hoje em dia eu daria uma nota 6 para ela, e a nota que dou para a primeira rodada de Majou Taisen é um 6,5. É melhor, mas não é muito não. Mas e vocês? Qual nota vocês dariam para a primeira rodada de Majou Taisen? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E caso queira mais vídeos falando sobre essa obra, encha um vídeo de like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!